muito bem-vindos a mais um Ping Podcast, o seu podcast sobre negócios, empreendedorismo e insights. E hoje a gente está recebendo aqui um amigo vizinho, né? Que é muito bacana, é melhor do que um amigo, ter um amigo vizinho é muito legal, porque a gente sempre pode contar com essa pessoa. E tá aqui com a gente o Edu do Alma. Tudo bem, Edu? Olá, tudo bem e vocês? Como tá? A gente está ensaiando essa sua visita faz tempo, né, Edu? Faz tempo, obrigado pelo convite. Agora, feliz que deu certo, né? Legal, primeiramente agradecer a sua presença aqui hoje, compartilhando aí insights, né? A gente tem esse canal que é para levar mesmo os perrengues que a gente passa na vida empreendedora, o que deu certo, o que não deu certo, as mudanças que você teve que fazer, né? Acho que tudo que vem para ajudar, né, os outros, acho que é legal a gente trazer em público assim. Sem dúvida, parabéns pelo trabalho aí, pelo podcast, muito bacana muito obrigado, esse instrumento aí, né, para levar a informação. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo. A gente acompanha a sua história, né? Porque somos vizinhos. Para quem não sabe, o Cristal é exatamente vizinho de muro com Alma Green Bowl. E a gente se conhece já há um tempo. Eu tive o prazer de participar e desde o começo da casa, né? Da montagem da casa, e a gente sempre esteve junto. Inclusive no Cambuí também, né? Também. O Edu chegou a patrocinar programas, podcasts da gente aqui. Para quem acompanha o Deu Match Canal, teve participação do Alma. E foi muito legal, foi uma parceria muito bacana. Mas a gente quer saber primeiro, como que começou essa história, né, Renato? Primeiro fale sobre você, quem é o Edu e como começou a sua vida empreendedora. Sim. Bom, eu fiz faculdade de engenharia agrícola no começo. Depois fiz engenharia mecânica, que era a área que eu queria mesmo. E durante a engenharia eu acabei vendo algumas matérias como opcionais, assim, de áreas mais da parte de administração e negócios e marketing, era algo que me atraía muito. Quando eu terminei a faculdade, aí eu fui fazer umas especializações e acabei entrando nessa área do marketing. Aí eu fiz 2 em marketing e fiz um mestrado. Mestrado MBA mesmo, plena, em marketing, sabe? Para tentar pegar um pouco mais dessa teoria, que era algo que me atraía muito. Entendi. Apesar de estar na área de exatas, né? E aí isso foi algo que eu gostei muito depois da faculdade e me atraiu durante bastante tempo. E acabei trabalhando na indústria, na área aí de engenharia de produto, é uma área bem técnica. Fiquei numa empresa americana durante um tempo. E acabei saindo e montei uma indústria minha mesmo, concorrente da Avery na época. Nossa, fazia o quê? Fazia filmes óticos, filmes que têm a propriedade de conduzir a luz, refletir a luz. Então são pequenos filmes plásticos que tem microestruturas dentro deles que acabam conduzindo a luz. Com uma fibra de como se fosse fibra de vidro. Uma fibra ótica, né? Isso, mas você usa isso em aplicações na medicina, ou você pode usar em segurança de documentos, aqueles filmes que você vê um holograma, aquilo ali na verdade é um filme ótico, né? Que você só muda a luz. Ou aquelas placas de trânsito, placa de carro que você vê brilhando à noite. Aquele filme refletivo é um filme ótico, na verdade. E eu fui para trabalhar e acabei abrindo uma indústria e fazendo esses filmes. E era algo que é muito interessante pela parte técnica, porém é um pouco estressante lidar com órgãos públicos, aprovação de lei, é um negócio que demora e tem muitas coisas que acontecem no meio, daí você está lá num projeto há 5 anos batendo, de repente muda o governador, muda todo mundo, aí começa tudo de novo. Acabou o projeto, começa de novo. É um negócio estranho, sabe? Porque não depende só do seu trabalho, depende de fatores externos, totalmente fora de controle, assim. Então é algo muito difícil. E nesse meio eu acabava fazendo também um pouco de cultura, né, entre a gente, assim, amigos, tocando violão em casa e gostando... Isso, queria perguntar, você tem uma veia musical? Eu gosto muito da música, eu gosto demais de música, é algo que, acho que todos nós, é difícil achar alguém que você fala, não gosta de música, odeio música. É verdade. Tem um certo gosto por música, mas eu gostava demais. E aí aconteceu uma história muito legal em 2012, eu estava andando ali pelo Cambuí e aí eu procurava lugares com música ao vivo para ir. E aí não achava, eu achava, na época tinha o Grains no Cambuí, não tinha muito lugar para ir. Entendi. E aí eu fui lá um dia, tava num clima, não tava muito feliz, tava querendo ficar mais na minha, e eu saí do Grains e do lado dele tinha um barzinho, não lembro o nome, que tinha música ao vivo também, e tava umas meninas tocando, uma menina no baixo, uma bateria,
e uma cantando, e um cara no violão tocando rock and roll, e ele tava solando no violão, e era uma coisa muito bonita. Eu nunca tinha visto alguém solar no violão igual ele tava, assim, sabe, com tampão, botando pedal, distorção no violão, e eu falando, meu, que coisa linda, como esse cara tá fazendo isso? Ele quebrou uma corda, quebrou o mizinho, e ele continuou, tocava e afinando as outras ao mesmo tempo e tocando. Eu falei, nossa, caramba, esse cara é um monstro, né? E aí, no outro dia eu acordei, fui lá na Timbres e comprei um violão, falei, vou aprender. Que legal. Aí comecei a aprender em casa, né, YouTube, essas coisas, com um pouco de Que bacana. autoconhecimento, assim, tentando desenvolver, mas sempre amador, brincadeira, né, de uma maneira muito informal. E comecei a gostar daquilo, de fazer aquilo, um churrasco de amigos, e tentei fazer um repertóriozinho, né, para ficar legal num churrasco. Falar que músicas que vão bem aqui, o que ficaria legal tocar com os amigos num churrasco, o que eu gostava de tocar também. E meu filho, na época, ficava bastante comigo, ele tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. Aí eu ensinava ele a tocar também, às vezes ele fazia, legal, sei lá, 3 acordes, 3 notas no baixo e eu no violão. Às vezes ele ia na bateria, ensinei ele a tocar. E aí comprei uns instrumentos e ficava em casa brincando. Então, era algo que me divertia enquanto eu trabalhava com esse negócio aí de filmes óticos na época. Era um descanso para a alma, né? Era um hobby que fazia bem, sabe? Aquele tipo de coisa. A música, ela tem isso, né? A música tem essa coisa de ser uma terapia, né? A música é uma terapia maravilhosa, né? Na verdade, é cura, né? Eu acho que até cura. Energiza, sei lá, tem muitos aspectos hoje que eu acabei aprendendo aí, muitas coisas na vida, que hoje, quando você olha para a prática, a música, ela realmente muda, né? Ela faz bem, ela causa um efeito muito positivo aí em quem está aberto, assim. Eu ouvi dizer, uma vez eu estava conversando com o meu psicólogo, que também é músico, ele é cantor, muito interessante, né? Francisco, abraço, Francisco. Sei que eu gosto muito de você, ele sabe disso. E aí ele me falou uma coisa, ele falou, Paulo, você tem que saber uma coisa na sua vida, que quem mexe com música dificilmente tenha doenças de cabeça, Alzheimer, mal de Parkinson. Por quê? Porque a música desenvolve muito o cérebro e as ligações dos neurônios, elas são muito ativas até uma idade avançada, né? Então, ele falou, então isso é uma coisa que você não precisa se preocupar. Falei, então vamos trabalhar. E aí, e como que isso ficou profissional? Ou como isso melhor? Claro, de uma maneira musical. Como que você fez disso seu negócio, seu né? negócio, exato. Então, na época, assim, a gente tava brincando, assim, de música. Pra você mais um microfone aí. Brincando de tocar em casa, né? E fazer sonzinho, assim, de uma maneira muito informal. Você chegou a montar banda ou não? Não, mas aí eu comecei a chamar alguns amigos para ir em casa para fazer um churrasco, para ficar tocando e brincando, fazendo música. No Cambuí? Isso não, eu morava ali na Nova Campinas, perto do Coração Jesus. Sei. E aí tinha um quintal gostoso e tal, eu chamei alguns amigos para irem lá e comecei a fazer isso de uma maneira regular, sabe? Fazer um churrasco. Tá. Aí eu colocava cerveja para gelar, comprei uma geladeira de bar dessas grandes, botava um churrasqueiro, que era o Paçoca, era um amigo, ficava na churrasqueira fazendo carne, e botava alguém na portaria falando, para entrar paga um valor lá, e era tudo open, tudo de graça, para poder ficar todo mundo lá numa boa e a casa cuidada, né? Entendi. E aí isso começou a virar um negócio um pouco maior, assim, a mais gente. E aí vinham alguns amigos músicos, vinham amigos que tocavam, que tinham bandas, e começou a virar um negócio mais bonito, assim, na sala de casa. Eu tinha um piano, uma bateria, um ampli de guitarra, um ampli de baixo, violão. Pô, tinha quase tudo, né? E isso começou a virar uma brincadeira legal, assim. E tinha um amigo na época que cozinhava muito bem, ele e a esposa, o Thomas e a Fernanda. E eles iam em casa e a gente falava, então vamos fazer hoje o quê? Eu vou fazer o som, ele falava, não, hoje eu vou fazer uma paella caipira. E aí ia lá e fazia um negócio grandão. Tal, já virava um encontro temático. Um encontro de amigos com comida boa. Aí levava, às vezes vinha algum amigo e pintava junto, na época o Watts vinha, uma galera fazia algum tipo de uma interação, sabe? Alguma coisa assim, e ficava esse clima um pouco mais descontraído, com música boa, um pouco de arte. E aí eu gostava de dar um toque
uma coisa mais filosófica, sabe? Então às vezes eu Entendi. parava no meio da noite, lá meia-noite, pegava o microfone e Poesia. falava: e aí galera, o que a gente tá fazendo aqui? Qual que é a nossa função nesse mundo, sabe? Tipo, pra dar um start estalo, aí, pra né? não ficar simplesmente entretenimento. Entendi. Porque entendo que a cultura em si, ela abrange muito mais do que o entretenimento, né? A gente envolve até posicionamento pessoal, envolve posicionamento Claro. político, envolve quem é você nesse mundo. Então, isso era algo que me preocupava na época. Eu falava. Entendi. E eu vim de um lar cristão, onde fui ensinado muitas teorias que depois, quando eu estava mais velho, eu falei, acho que não é tão bem assim. E eu comecei a desenvolver as minhas, e fui estudar, e fui fazer cursos, e fiz Provida, e fiz um monte de escolas aí de filosofia para tentar entender para onde que a gente está indo. Nossos E aquilo, caminhos, um pouco né? do que eu aprendi, eu ia lá e falava, para tentar fazer todo mundo despertar e ter um pouco de busca, né, por outras coisas além de viver, além de estar só curtindo a vida e tal. E aí essa festa começou a crescer, entendeu? E aí começou a crescer e ficou um negócio um pouco maior até 2017, quando meu filho veio e me disse que iria mudar para o Canadá com a mãe dele. Eles tinham decidido, ela veio com ele e falou: a gente vai para o Canadá, queria saber se está tudo bem. Eu falei: não, pode ir. Acho que isso não tem nem o que falar, né? É uma Bacana, mudança né? boa. Uma mudança boa. Aí eles foram pra lá e aí eu fiquei Que pensando... idade ele tinha? Ele tinha 8. Nossa, dureza, hein? É, foi Dureza. muito difícil, muito. Primeiros meses eu ia pra lá todo mês. Entendi. Eu ficava uma semana lá, 3 aqui. E aí Nessa época você ainda tinha a empresa. eu tinha empresa. E aí você eu comecei a ir a cada 3 meses. Desde que ele foi pra lá, eu vou a cada 3 meses. Nunca Cada perdi 3 muito meses. contato. Você vai hoje em dia a cada 3 meses. É, hoje ele tá aqui, né? Agora ele tá aqui. Bom, foi aniversário dele. É, foi aniversário dele anteontem. sábado, é? Sábado. Hoje é aniversário do meu irmão. Ah, é? Queria mandar um Que legal. abraço pro meu irmão Renato Fernando, né? Um beijão pra você. A gente tá morrendo de saudade também. O Renato mora em Orlando. Ah, que E legal. já é cidadão americano, então, mas ele vem bastante pra cá. Que legal. Mas quando a gente fica um tempo assim sem se ver, principalmente agora, época de aniversário, bate uma saudade do caçula. imagina. Hoje eu escrevi umas palavras pra ele, todo mundo gostou, copiou e mandou de novo no WhatsApp. E ainda falaram: poxa, esse chat GPT. Que chat GPT? O quê? Fiquei de madrugada do escrevendo pra Horas ele. escrevendo. Eu Esse adoro comentário escrever, foi meu, né? confesso. Eu adoro escrever, eu adoro. Ah, sou músico também, componho, adoro isso. É legal, né? É bom escrever. Beijão pro Senato. Legal. Voltando, né? É. Daí ele foi pra lá, ficou um tempo lá, eu acabei pensando assim, o que eu vou fazer agora? Tô aqui nessa casa enorme, fazendo umas festas, atrapalhando vizinhos e tal. Vou fazer isso de uma maneira melhor, um pouco mais profissionalizada. Daí eu procurei um imóvel, queria um imóvel que fosse todo fechado, uma espécie de um salão, clube mesmo, um restaurante, sei lá. Eu falei, eu quero fazer um negócio onde eu diferente, vá morar e seja uma espécie de um loft. Sabe Olha aquela só. ideia de um loft, um negócio, um ambiente grande Que doido. e com tudo ali? Eu fiquei olhando lá esse imóvel, eu falei, ali dá pra pôr um palco, aqui dá pra fazer um bar de verdade, uma cozinha industrial, sabe, morar num lugar diferente. Falei, acho que é isso, vou morar ali. E aí aluguei pra morar, comecei a fazer reforma. E aí começaram a vir as ideias, né? De aqui, nossa, ali vai ficar um lugar muito legal. Aquele palco ficou muito bom. Vai dar pra fazer uma festa muito legal. Aí chegou um momento, falei, quer saber? Eu não vou fazer uma festa, não. Eu vou sair daqui e vou montar um bar. Vou montar alguma coisa. Daí chamei o Thomas, esse amigo, e a Fernanda, que eram uns amigos que eu falei que cozinhavam em casa. A Fernanda até hoje é sua sócia. É, o Thomas e a Fernanda. O Thomas e a Fernanda, os Aí dois. eu chamei eles dois, falei, vamos abrir um bar? E eu lembro que ele tava com ideias de talvez abrir um bar, com o pai dele na época tinha falado de talvez comprar o Bar Azul, tava à venda, o antigo Bar Azul, lembra? Lembro. E ele falou, meu pai queria comprar, mas não deu certo. Eu falei, você não queria comprar um bar? Vamos abrir um bar? Ele falou, vamos. Aí a gente Que conversou, fizemos planos, começamos a reformar o lugar para se transformar no Alma, mas a gente não tinha experiência alguma, né? Então era algo muito de coração, muito dedicado, porém sem essa experiência prévia, profissionalismo, né? que os donos de bar tinham, tal. Tanto que nós erramos uma coisa muito drástica no bar que acabou sendo uma coisa muito legal depois. Nós abrimos o bar com a intenção de servir
comidas, essas comidas, você pega com a mão e come com a mão mesmo, sabe? Sim, O pessoal fala boteco. finger food, boteco. Boteco. Porçãozinha é fácil de comer com a mão. E a gente não pôs mesas no bar, porque não cabia. Entendi. Então era um bar cheio de ambientes, assim, tinha o ambiente do palco, tinha o ambiente da recepção, tinha o corredor da galeria, o quintal, mas não tinha mesa. Entendi. Então o pessoal pegava e ficava comendo em pé. E isso acabou, botamos autosserviço, você terminava, punha a sua cestinha lá na cozinha, sabe? Ficou um negócio um pouco Ficou legal no final. informal, E aí, isso acabou sendo algo positivo pra gente, porque Que legal. a gente tinha um consumo bom, mesmo de comida, tinha vários itens de cardápio, e nós deixávamos todo mundo ficar em pé, comendo em pé, era uma coisa muito diferente. E os- Parecia que não ia dar certo. E mas- os dois que bolaram o cardápio? o Thomas e a Fernanda. É. Eles dois, né? Que Que é bolaram um uma cardápio delícia, excelente. né? O cardápio de vocês é uma delícia. Até hoje é uma delícia. Eu não sei se é o mesmo, que manteve Mudou, do algumas Coliving coisas. mudou, mas algumas coisas mantém, tem algumas comidas. que Esse não- primeiro Alma foi Foi o Coliving, foi lá no Coliving. Cambuí, perto da Alecrins. aquele ali. primeiro ali um pouco mais pra frente do Jazz. Que era o Jazz, era Isso, aí um depois, pouquinho pra baixo. um ano depois abrimos o Jazz, daí abrimos o Great Bowl. Aqui. A gente abriu uma unidade no Galeria, uma época, o Shopping Galeria, No Galeria? veio, nos convidou para abrir uma unidade do Alma. Olha Porque no só. Alma a gente tinha uma loja de produtos artesanais, de vários produtores. A gente fez uma loja colaborativa na época. Bacana. E não existia muito esse conceito ainda em 2017, 2018. Entendi. Ninguém tinha uma loja colaborativa, nem sabia direito o que era isso. Muitas pessoas. A prefeitura veio um dia para nos fiscalizar e o fiscal ficou em dúvida. Ele falou: mas o que é? O que é isso aqui? Porque era uma loja na entrada com um café, com um bar, com uma galeria de arte. E funcionava um coliving de dia. Então as pessoas iam lá trabalhar. Coworking, sabe? Era espaço de coworking. Isso dentro do Shopping Galeria. Não, isso daí no Não, Alma isso aí Coliving. no Alma Coliving. Coliving. Ah. Então era um negócio todo meio misturado, sabe? Com Que loja, legal. com café, com coworking, com bar à noite. E já nasceu com esse nome. Já nasceu com esse nome. Alma Coliving. Coliving. A ideia era fazer isso onde pessoas convivessem junto. Onde as pessoas Entendi. passassem tempo junto, sem ser algo tão formal e sem ser só entretenimento, mas pessoas buscando cultura, buscando informação. E legal que isso liga diretamente com as experiências que você fazia na sua casa. Exatamente. Então, quer dizer, dali já saiu a fórmula da coisa, né? Já saiu Você dali. foi treinando ali, falou, É. isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Isso. Que Aquele legal. período em casa foi uma incubação do que Uma veio a ser o incubação bar, na verdade, do depois. bar. Mas foi inconsciente, porque até a gente decidir abrir o bar, eu nunca tinha pensado em ter um bar. Então foi Entendi. algo total orgânico, assim, que foi acontecendo. E aí essa pessoal do Galeria falou: poxa, vimos falar que você tem uma loja colaborativa. E o shopping recebeu uma orientação da direção de São Paulo para tentar fazer algum tipo de loja colaborativa no shopping. E a gente não conhece ninguém. Vocês não querem montar uma vocês? Aí a gente falou: podemos montar. Eles falaram: a gente não vai cobrar nada, aluguel de graça. Aí eu falei: então vamos lá. E colocamos uma unidade do Alma no Galeria lá, como um teste, assim, foi muito legal. E aí, no fim, não tocou pra frente depois? Não virou muito. A gente pegou o fim do ano, então a gente ficou outubro, novembro e dezembro. Foi Nossa, muito que bom. loucura, né? Loucura, foi muito Loucura, bonito. vendia Chegou muito. a ter dias que o shopping fechava, a gente tava lá fazendo música ainda. Olha que Um dia eu lembro que o Big Chico entrou, ele tava empolgado, ele começou a tocar blues e ele começou a cantar e saiu com o microfone pro corredor do shopping. E eu tava vindo do estacionamento, a hora que eu entrei no shopping, O Luiz tava vai pra dar ouvir chabu. ele, o shopping inteiro ouvindo o Big Chico cantando. Meu Deus, Sempre o Big o Chico, né? que a gente Eles- tá fazendo aqui, né? Foi uma... Legal. Isso era que ano, Edu? Isso em 2019. Já em Antes da 2019. pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Daí quando voltou janeiro, eles falaram: olha, tá indo muito bem, então agora a gente não vai mais manter esse aluguel grátis, a gente vai cobrar, tal, não sei o que lá. Daí eu falei: pra a gente fazer e o negócio alto, né? virar é muito alto, era um aluguel super caro, e em janeiro as vendas daí pararam, aí tudo parou. Ai, né? Aí eu falei: acho que não vale a pena E foi manter. bom porque começou a pandemia. Se eu tivesse Começou a mantido, pandemia, feito um contrato, imagina, já pensou? faz um Nossa, contrato. logo em seguida começou a pandemia. Aí nós fizemos muitas loucuras, assim, nessa de empolgação, sabe? A gente marcou no primeiro ano, nós abrimos o Alma em janeiro de 18. 18. O primeiro Alma. Primeiro Alma, o janeiro Coliving. de 18, o Coliving. Aí em agosto de 18 nós fizemos uma festa na praia, em Itamambuca, chamava Alma Trip. Nós Nossa. botamos uma agência para fazer hospedagem, colocamos ônibus para as pessoas irem, 3 dias de festa, 9 bandas tocando na praia, Nossa. sem ter experiência nenhuma no litoral, sabe? Foi uma loucura, uma loucura.
Nossa, que doido. Chegamos lá, a gente foi fazer a festa num local. No dia do local veio a fiscalização e falou: não pode fazer aqui, não tem alvará. Eu falei pro dono: mas cadê o alvará? Ele falou: não, eu achei que tava certo e não tá. E peraí, deixa eu ver. A gente alugou um caminhão na hora, pegamos todas as coisas da festa, alugamos outro espaço, levamos tudo, montamos e começou a festa meia-noite. Todo mundo foi pra lá. E todo mundo foi pra lá. Foi uma loucura, mas no final deu certo. Foi bonito, exatamente por ser improvisado. Assim. Interessante. A gente sabe que a gente tem com uma ideia de fazer Você já chega até a conversar com você, um deu match de musical, que seria 2 dias de festival com todas as bandas que se apresentaram no Deu Match. Pô, quem sabe a gente faz aqui no Alma juntos, né? Isso que bacana. Dá pra fazer, sim. Seria legal, hein? E o pessoal assim, a curadoria do Deu Match é muito chata, sabe? Tem muita gente boa só. Dificilmente vem coisas que não agradam, né? Então, de repente, a gente então, dá pra fazer um festival. Então, gente, tá saindo aqui do Ping uma nova ideia. Que eu já tive com o Rony Viana, já conversei com o Rony Viana sobre isso, e o Rony é também empolgadíssimo com isso, né? Eu sou super afim. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, tinha um festival em Campinas que chamava Junta Tribo. Você lembra? Lembro. Foram 2 anos de festival. O que tinha a ver com um objetivo, alguma coisa assim? Ele era na Unicamp, lá no Observatório da Unicamp. Eu lembro. Eu vi Raimundos tocando lá quando o Raimundos nem era famoso. Nossa. Eu vi o Champignon, Chorão, um monte de gente. Eu vi grandes shows na Unicamp. Uma vez eu assisti Chicoria. Olha. Eu fiquei na frente dele. Eu lembro dele tocando ali aquele Electric Band. Cara, foi um show. Fui eu, meu pai, o Giba, Gilberto de Silas. Sei. A gente ficou assistindo aquilo. Cara, ele era o ídolo da minha vida, porque eu sempre gostei desse jazz meio fusion, assim, né? Sim. Cara, nunca mais esqueço disso. Que bonito. E a gente assistiu um show também com a Renata, que foi sensacional, Edu. Eu acho que foi o melhor show que eu já assisti na minha vida. Não pelo estilo, sim, mas pela estrutura, pela surpresa que me foi e pelo som que tinha. Você lembra disso, Renata? Você lembra do nome do artista? Vamos ver se você lembra. Roger Hudson. Poxa, simplesmente o vocalista do Supertramp. Demais. Cara, foi emocionante. Olha, me arrepio de lembrar desse show. Que coisa linda que foi. Que lindo. E foi um presente da minha cunhada, né? Não, foi um presente do seu pai. Foi um presente do meu pai que minha cunhada queria ir. Ô, Cris, foi bem, Você não foi, mas foi muito bom. Mas o timbre dele é muito bonito, né? Coisa Nossa, linda, demais. né? A voz dele é muito bonita. É demais, foi realmente incrível. E como que surgiu o jazz depois? Então, aí nós sempre tivemos a intenção de fazer música boa, né? Com trazer músicos de fora. Eu acompanho o Alma desde o começo. Sim. Cara, sempre... Você é um cara muito chato, musicalmente falando, não é? Você é um curador, assim... que dificilmente tudo que você escolhe é muito bom. Assim, eu e o Thomas, nós que fazemos agenda, né? A gente o Thomas também muito, gosta de música. Muito, a gente olha muito, a gente pesquisa e conversa, pega indicação e sabe, assim, com o tempo fomos pegando o jeito de quem realmente faz algum trabalho fora do comum, e a gente tenta ir nessa linha, que a gente chama de A- e B+, que não é nem o lado B muito fora, desconhecido, e nem o pop do lado A. Então a gente fica naquele meio termo, onde quem ouve fala assim, eu já ouvi essa música, eu conheço isso. E bate o pezinho e gosta, mas às vezes não é um negócio super pop que tá todo mundo por aí ouvindo. Então a gente ficou nesse segmento. É porque o pop ele chega a cansar, às vezes é bom, não é que seja ruim, não, tem é gostoso, muito pop muito bom, sim. Mas chega às vezes a cansar porque bate muito, né? Bate muito, e daí tá em todo lugar. Fica comum. Fica comum. E nós nos posicionamos, isso falando como negócio, nesse nicho de uma música um pouquinho mais alternativa, ou fora do pop, fora do popularesco, vamos dizer assim, que é algo um pouco mais selecionado, que você não vê tocando por aí. Entendi. E esse tipo de música, tem muitos músicos aí procurando lugares para tocar também, então foi uma junção, foi um encontro, né? Aí de músicos procurando casas para tocar. Em Campinas, por exemplo, é uma cidade, se a gente pegar hoje Campinas, tem 1.200.000, com a RMC, né? Deve ter 3,5. Mais até 3 milhões e pouco, 4 milhões de pessoas. Hoje, se você pegar as casas de música ao vivo na RMC, dá para contar numa mão. Pouquíssimas, é uma pena, né? É uma pena porque a gente fala que a música, como a gente já falou, é tão importante para as pessoas, né? E às vezes eu me sinto
sinto privilegiado porque eu também sou muito chato pra música. Assim, hoje, pra você ter uma ideia, eu tava de madrugada escrevendo lá o texto pro meu irmão, e aí eu deitei na cama e falei, cara, eu não vou conseguir dormir. Eu pus o meu foninho, pus uma playlist que eu tenho de jazz totalmente alternativo, assim, jazz. Cara, eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa que eu tô ouvindo. Que pena que tão pouca gente tem esse privilégio, né? Sim. Então eu também sou muito chato. E assim, eu acho, não tenho certeza disso, que um dos sucessos do Alma é essa ideia de música que você tem. Sim, pode ser mesmo. E sempre começou assim, Edu? Começou desde assim, o começo desde já? o início. Quando eu fazia aquelas festas em casa, a gente já chamava músicos que eu via que faziam algo bonito, fora do padrão, fora do comum, sabe? Do popular, assim. E a gente falava, nossa, esse cara toca muito. Sei lá, via o Modesto tocando, ia lá, chamava ele. Via o Prince tocando, chamava ele. Sensacional. O Bruno Buzo. E o Miltinho, o G. Thiago Rover tocou com Thiago você, Rover já Thiago tocou Rover, bastante. sensacional Uma galera também. boa. Daí eu ficava indo neles, né? Pra chamar. E tinha um eventinho que acontecia aos domingos, não sei se vocês se lembram, uma cervejaria ali no Cambuí, no Emílio Ribas, depois do Seu Rosa, fazia aquela curvinha ali, no final tinha uma cervejaria. Sim. E eles faziam uma jam session no fim do dia, domingo. Lembro Quem disso. organizava era o Bruno Buzo, que é um baixista. Eu lembro disso. E eu ia lá, e aí ficava vendo, aí entrava, sei lá, 30, 40 músicos para dar canja. Cada um entrava e dava uma canja. Eu lembro. Quem me convidou uma Você vez foi ficava o lá na Nenê. seleção. Você falou da Timbres uma vez, o Nenê. O Nenê tocava lá. Tocava, eu tenho muita amizade com eles, com o Nenê, com o Beto. O Beto chegou a tocar comigo na banda. Que legal. Na banda Cristal, olha que bacana. Olha né? que legal. E aí uma vez ele me convidou, eu não era mais músico, né? Era Sim. assim, eu sou produtor, trabalho com jingle, com a parte comercial. Mas pra ser músico você tem que estar ali na vibe de ser músico. No dia a dia, né? É outro pattern, eu falo assim, verdade. é outra pegada. É né? verdade. E o Nenê ia lá muito. Nenê E eu também ia. ia lá, eu ia todo domingo pra ver. Porque eu, de novo, não tinha lugar legal pra ver música. Não Acabou tinha. no Cambuí, música ao vivo. Verdade. Você ia pro Grains ou acabou. Aí tinha o antigo Delta Blues lá, agora Delta Jimmy Blues Bar, Rocker, no verdade. Castelo. Tinha o Barril da Máfia e depois tinha Barão Geraldo. Então não tinha muitas opções pra sair aqui no Cambuí. Não Aí eu ia tinha. nesse lugar de domingo e ficava vendo. Então eu falava, nossa, esse músico tocou Que muito. delícia, né? Aquele outro músico é muito bom. Quando a gente abriu o Alma, eu fui pegar esses caras que eu já tinha visto que tocavam e falei, vamos tentar fazer isso. E a gente fez algumas coisas no Alma que também nos ajudaram, que foi procurar músicos e montar algumas gigs que não legal. existiam. Então, acho que foi uma das coisas também que ajudou muito a gente a conseguir fazer o bar acontecer de uma maneira legal, foi montar gigs que tenham algum tema compreensível, sabe, identificável pelo público em geral. Porque às vezes você pode pegar quatro músicos muito bons, que Sensacionais. fazem um quarteto e você põe lá o nome deles e se o público não conhece esses músicos pelo nome, muitas vezes vai perder a chance de ir porque não identificou. Então Entendi. a gente montava algum tema e botava algum tema ali associado, ou botava os músicos e o nome da banda, sei lá, e botava alguma descrição do que eles iam tocar para facilitar a identificação do que era. E isso acho que acabou facilitando muito. Sabe? Já usando marketing, né? Usando marketing, exatamente. Às vezes eu fazia uma noite igual você foi, John Mayer. E aí nessa noite John Mayer, quem ia tocar é o fulano. Com o passar do tempo, né, nós invertemos. Aí a gente parou de botar o tema com os músicos de lado. A gente botava o nome da banda com E o tema depois o pequeno tema embaixo, para valorizar a banda. Os músicos. Então essa Legal. transição foi depois de 2 anos de bar. 2 anos. Aí Pra... você já sentiu que ali não importava mais quem viesse. daí já começou a ficar um negócio de muita gente falando assim, vamos lá no Alma. O que vai tocar? Não sei, mas Você deve ser... criou uma cultura ali, uma cultura de música ao vivo música boa. boa. No Cambuí. É verdade. Então- O Cambuí eu acompanhei também desde quando vocês começaram. Aliás, uma coisa muito legal, cara, que é muito interessante que vocês têm muito a ver comigo, porque
Cara, eu que faço tudo, eu adoro fazer, eu adoro vir aqui me pendurar, pôr luz e prender, pôr a parte acústica e fazer, eu adoro. Eu sou marceneiro, eu além de músico, produtor, eu adoro mexer com madeira, né? Sei. E quando eu cheguei lá, um dia que você me convidou, Paulo, vai lá pra ver comigo, vamos lá a parte, se a parte acústica, que eu te dei umas dicas, lembra na época, né? Sim, E pôs os 3 lá com a mão na massa. Eu achei sensacional. A Fernanda grampeando. Sim. E a gente montando. Pô, achei sensacional, né? Sim, a gente participa muito, é muito ativo, assim, muito mão na massa. E é gostoso, É muito né, Edu? gostoso, É bom, muito né? gostoso. E a gente também criou essa cultura dentro do Alma de ser uma gestão horizontal, sabe? Tá. E todos nós, com a equipe toda, que é uma equipe fantástica, a gente, com o passar do tempo, conseguimos reunir pessoas incríveis que são, na verdade, os responsáveis pelo Que faz sucesso. acontecer, né? Quem No faz dia a realmente dia. acontecer. E aí a gente trata isso muito, sabe, horizontal. Então não tem aquela Legal. hierarquia vertical, é todo mundo muito Muito de lado, amigo, a gente é muito muito- amigo, se trata como família, a gente tem um lema Alma Family que vem daí de se tratar como família mesmo. Então isso acaba que ajuda muito, sabe, nesses momentos aí de montar um bar, de mudar alguma coisa, vai todo mundo junto Todo mundo e engaja, compra a né? ideia. É. Isso é uma dica preciosa para os nossos telespectadores, até porque a gente acredita muito nesse novo modelo de negócio que hoje não é tão hierárquico assim. Modelo de gestão, Ele né? é um modelo de gestão mais participativo Sim. e que tem funcionado no mundo inteiro. O mundo Não é inteiro. verdade? Eu chamo de gestão orgânica, que não é algo organizado, você não faz uma organização, você não monta um organograma. Você trata de maneira orgânica. E, de maneira orgânica, como se fossem os dedos na mão, eles se ajudam Eles se dependendo do momento. Cada um faz alguma coisa, dependendo, não é algo fixo, estático, e eu só faço isso é problema seu, sabe? É tipo, cada um ajuda o outro, é a forma de funcionar o organismo. Né? E essa responsabilidade que cada um tem que criar é muito importante. Por isso que essas pessoas que estão ali são escolhidas a dedo, vamos dizer assim, né? Sim, são. E estão com a gente desde o início, assim, tá muito bonito. Hoje nós montamos o Alma em São Paulo e levamos 2 pessoas daqui para nos ajudarem lá. E o John Lennon, que está como gerente de lá, ele Eu conheci o John Lennon, eu conheci ele aqui. era gerente Eu daqui. conheci ele aqui. Eu lembro quando eu conversei sobre som, era ele, fala com o John Lennon lá. Falou, sou Paul McCartney, John Lennon. Como vai? Exatamente. Onde é o endereço de São Paulo? Em lá? São Paulo a gente está em Pinheiros, fica na rua Simão Álvares 923, fica pertinho da Faria Lima ali. Oh, lugar gostoso. né? Ficou um lugar bacana, música ao vivo boa também. Então- a gente abre hoje de segunda a segunda. Eu acho que eu vou praticamente. aliar, quando tiver certo já o novo gramado do meu Allianz Parque, lá do meu Timão, Verdão, eu vou combinar de assistir um jogo, depois de lá eu já vou direto pro Alma. O que você Isso, acha? vem, pode, vai gostar. Eu vou lá curtir, de repente ver a vitória do Verdão e depois já vou comemorar o Alma. Uma dica pros palmeirenses que Dica estão boa, nos vai assistindo. comemorar lá com a gente. E fala uma coisa, Edu, são 6 anos, né? 6 de trajetória anos, aí, 6 o Alma anos. bombando. Então. Conta pra gente aí. Deu tudo certo sempre? Não. Quais foram os Quem perrengues dera. que você passou nessa trajetória aí? Tem muitas, né? Muitas dificuldades. Não é fácil empreender, em primeiro lugar no Brasil. Empreender. Não é fácil empreender de maneira digna, nobre, justa e correta. Essa é mais difícil ainda. E, além disso, não é fácil ter esse negócio, um segmento de bar, assim, na cidade de Campinas. A Campinas é uma cidade que, durante muito tempo, essas questões de atritos que são naturais entre população, vizinhos e bares Sempre foi problemático. sempre foi problemático, sempre foi tratado de uma maneira muito peculiar e sem regra, amadora. Eu vejo a diferença de São Paulo. De São Paulo. São Nossa, Paulo é São Paulo é incrível. incrível, Lá né? eles têm uma lei que chama PSIL. A fiscalização passa toda noite umas 10 vezes na frente do bar. Eles ficam num comboio andando em todas as ruas de bares, com um decibelímetro para fora, medindo, tá mais alto, para, conversa e instrui. Se não fez nada, multa. Se não, sobe na van de novo e já vão embora. Então é algo muito profissional. Em Campinas, a fiscalização age de acordo com o que quer, ou com quem é, ou com como é a situação, que dia o humor da pessoa na hora, sei lá. Não tem um procedimento muito
muito claro. Então isso pra gente, até nós aprendermos todas essas manhas aí, demorou demais. Porque um dia vinha um fiscal e falava, não pode ter nenhum espaço livre 5 metros do palco até a frente, senão é considerado casa noturna. Aí tinha que ir lá e pôr uma mesa na frente do palco, daí já não era mais casa noturna. Nossa. Sabe, se tiver anúncio do evento nas mídias, com venda de ingresso e com música ao vivo, já é considerado casa noturna, é show, não é show, bar, não e é tem que bar. ter outro alvará. Aquele monte de confusão, Nossa. que até a gente aprender tudo isso foram alguns anos, né? Então, Não, fora aquele problema típico de tratamento acústico, de isolamento, que lá no Cambuí tem aquele vitral lindo no fundo. sim. Você pôs vidro duplo no vitral inteiro para segurar. resolver, Foi né? coisas que a gente foi aprendendo, né? É. E também eram coisas que eu acho que no passado Campinas tinha essa desorganização, sei lá. Era um negócio muito informal. Nessa última gestão, quando o Dário entrou, ele colocou pessoas muito técnicas. Isso, na verdade, é algo que eu acho que eu nunca tinha visto em Campinas. E aí foi algo que ele fez muito legal. Então, por exemplo, quem assumiu a Secretaria de Esporte foi o Vanin, que ele é de carreira da própria Secretaria de Esportes. Ele não foi alguém indicado politicamente. Ele é um secretário técnico. Então, o Hélio também, que entrou hoje como na diretoria da Secretaria de Urbanismo, ali a CEMURB, ele é uma pessoa técnica, sabe, que entende muito. Foi criado esse decreto dos bares. E aí o decreto agora é claro. Legal. Chegou regras. vai até o bar, anda 2 metros para o lado do vizinho, mede, tem que dar tantos decibéis. Então agora ficou mais fácil trabalhar, que ficou uma coisa mais clara, mas a gente bateu muita cabeça aí nesse começo. E uma outra coisa que a gente fez de legal, a gente começou a fazer o Alma com a intenção de divulgar as apresentações, e aquilo era um pouco crucial, né, pra gente, ainda mais entendendo como existem ferramentas no marketing para a gente conseguir fazer virar. Eu falei, não, a gente precisa fazer isso em casa, não dá para terceirizar isso. Eu tentei, né, contratar uma agência, contratar outra, e não era da maneira como nós gostaríamos, então nós criamos a nossa própria agência, que é a EFA. E aí nós hoje fazemos a nossa própria comunicação. Então foi algo também que deu um pouco de trabalho até se achar no início, mas deu bastante resultado também. Deu muito resultado. Então nós temos a nossa agência para fazer a comunicação, e aí isso envolve todas as áreas aí, né, da comunicação, desde conteúdo, captar conteúdo nos bares, ir lá à noite, fazer captação, filmar os shows, filmar as apresentações, para daí tratar e soltar conteúdo, fazer Não, a parte da e é legenda, legal porque você acabou mídias. desenvolvendo uma área que você estudou também assim, concretizou, né? Sim, com a gente. Porque não é publicidade e propaganda, mas é o marketing, mas que engloba muito disso, né? Desse entendimento de como entender o desejo do cliente e anunciar de forma atrativa, corretamente, ao cliente entender o que está acontecendo. E foi o que a gente fez. Então, a EFA ajudou muito nesse processo de aprendizado, de adequação dos bares durante esses 6 anos. E nesse mesmo período, nós começamos alguns donos de bar, alguns amigos que tinham negócio, falavam, viu, como que quem faz a comunicação de vocês? Eu falei, nós mesmos. Manda para mim e tal. E aí começamos a pegar clientes externos. Não então, virou, não era mais uma house, não. Você acabou abrindo para o mercado. Virou um mercado de similar, similares. A gente começou com similares, hoje vai para tudo. Aí a gente hoje vai para tudo, que legal. Carro, veículo, imobiliário, a gente vai fazendo um pouco de tudo. Então a gente tem agência que funciona em Campinas. A gente abriu ela primeiro aqui, depois abrimos uma filial em São Paulo. Então a gente tem uma unidade em Pinheiros e uma unidade em Campinas. E aí com essa agência a gente atende os clientes diversos aí do mercado em geral. Entendi. E ao mesmo tempo, essa agência, nós acabamos fazendo uma divisão dela, que é uma produtora de eventos, para atender algumas necessidades que a gente via no bar. Tá. Então no bar muitas oportunidades apareciam pra gente, como clientes que gostariam de fazer uma festa. Eu queria fazer uma festa em casa e queria o Bar do Alma com uma banda. Vocês fazem? A gente falou, fazemos. Aí ia pela agência produtora e produzia aquilo como um evento para o cliente. Que é o então, formato... assim, Desculpa. Aproveitando aí as oportunidades, Aproveitando oportunidades. Ou aparecia uma festa de algum cliente, ou nós mesmos queríamos fazer uma festa. Nós fizemos uma festa em 2019, muito bonita, no Mato Dentro ali. Chamava Almada. A gente trouxe a Cel. Eram vários DJs, era uma festa muito bonita, assim, grande. Nós começamos a fazer isso como produção daí da agência. Entendi. E aquela ideia que eu falei que eu tinha lá no início de
falar um pouco filosoficamente, lembra de Sim. dar um toque para as pessoas e aproveitar, que vem um pouco da noção de que nós não queremos fazer o bar simplesmente como algo que é para entreter e fazer festa, apenas. não. Ele é um instrumento de desenvolvimento pessoal, porque o bar, ele, na verdade, ajuda a gente a botar a cabeça no lugar, relaxar, Que legal. conhecer pessoas, ter um convívio saudável, apreciar a música, apreciar a arte. E aí, esse clima todo que a gente tinha, nós tentamos no início fazer dentro do Alma. Então, eu fiz 2 tentativas de fazer uma espécie de um encontro filosófico lá no Alma Co-Living no começo. Tá. A gente acendia a fogueira, tinha uma fogueira no quintal. Eu lembro, E a gente fazia um deck uma bacana roda, no fundo. tinha né? um deck lá de madeira, e a gente fazia um encontro filosófico, fizemos 2. Foram muito legais, a gente fez um sobre aquele filme Into the Wild, lembra aquele Na Natureza Selvagem? Já viram que um menino larga tudo e vai morar lá no Alasca e tal? Sei. Foi muito legal, só que ao mesmo tempo era o ambiente do bar e tinha gente falando ao mesmo tempo, Aí tinha não gente... combina, Então né? não ficou um negócio tão legal. E também era eu falando. E eu falei, não sou eu, porque não adianta eu querer abraçar e querer fazer tudo. Vamos trazer alguém especialista Entendi. no assunto. E aí a gente teve uma primeira tentativa que foi chamar uma palestrante, foi a Lucelena Galvão, para fazer uma palestra aqui no Alma do Cambuí. Nós fizemos com ela em 2021. E foi uma tentativa, assim, eu fui lá e eu chamei ela para fazer, ela falou, mas num bar? Não, acho melhor não. Aí eu falei, poxa, mas é uma casa assim, expliquei. E aí ela falou, tá bom, vamos tentar fazer. E nós fizemos uma primeira edição, colocamos para vender os ingressos com ela falando sobre aquele livro do Caibalion, que é um livro egípcio lá de Hermes Trismegisto e tal. E aí ela fez a palestra, vendeu todos os ingressos, vendeu... Antes da palestra já tinha dado sold out, a gente fez, todo mundo gostou, foi muito legal. Eu falei, acho que esse é um caminho, né? Vamos fazer mais uma para testar? Daí a gente fez mais uma palestra para testar e deu muito certo também, deu sold out, o pessoal gostou. Legal. E ela me falou assim, olha, eu fazia palestra aberta ao público, muita gente me chama para palestra corporativa, que é o que ela mais faz, mas assim, aberta ao público nunca tinha feito, é muito legal. Você não quer fazer uma em São Paulo? Ninguém nunca me chamou para fazer em São Paulo. Eu falei, vamos tentar. Vai ser agora. Aí eu fui lá, aluguei o teatro do Shopping Eldorado, aquele você Teatro fez, das então? Artes. Chegou a Fiz. fazer. Botamos para vender, vendeu todos os ingressos da primeira sessão, abrimos uma segunda sessão, venderam todos de novo. Foi uma noite, 1.500 pessoas. Que pra gente foi surpreendente, pra ela mesma, pra professora Lucelena foi surpreendente ver aquele tanto de gente comprando ingresso para ver uma palestra de filosofia. Veio a dona do teatro, a dona Eugisa, falar assim, como você conseguiu encher com filosofia, porque a gente só tá conseguindo encher com stand-up. Nem peças de teatro enchem mais. E como que você fez para encher com filosofia? Eu falei, a gente tem uma agência, a professora tem um nome grande, mas a gente também promoveu bastante, a gente faz tráfego pago, faz todo o trabalho de divulgação e deu certo. Aí ela ficou super feliz, a professora, né, falou, vamos fazer mais. Eu falei, vamos. Daí nós começamos a montar uma agenda. E aí fechamos uma parceria de exclusividade com ela e apareceram outros palestrantes também. Então a gente começou a montar uma agenda e hoje nós temos uma agenda muito grande com ela de palestras e com outros palestrantes aí pelo Brasil de filosofia. Uau! Que Continua então até hoje. Continua até hoje. Esse ano nós temos 49 palestras marcadas já. Mas isso Agora... é uma carência, né? Isso é uma carência que as pessoas têm. É né? muito grande, muito grande. Ó, a gente fez Porto Alegre agora, muita gente assistindo. Agora, semana que vem, a gente vai fazer Recife, João Pessoa, Maceió, Salvador e Vitória da Conquista. Nossa. São todas numa sequência. Agora, Edu, conta um segredo pra gente. Como que você dá conta de tudo isso? É só fazer mal feito. Nada mal feito, Piadinha. nada. Pior que você faz tudo muito bem. Conta aí o segredo, porque olha, são vários negócios rodando ao mesmo tempo, né? Sim, mas na verdade acho que o segredo disso, a gente fala assim, fazer mal feito, brincadeira, né? Mas a ideia eu imagino que se venha da equipe. Da equipe. Eu acho que a Seus parceiros, né? a equipe realmente é muito incrível. A equipe que a gente tem hoje na agência é incrível. A Gabi, a nossa diretora, ela é uma pessoa sensacional, uma das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer até hoje, porque acho que dá pra ver que a equipe toda comprou a ideia, vestiu a camisa e luta por aquilo, sabe?
acredita no propósito. Abraça, E acho que esse grupo de pessoas que tem, desde aqui do Grey Bull, tem no Praia, tem o Alma Campinas em São Paulo, a agência aqui, a agência em São Paulo, tudo isso que a gente faz São é quantos considerado... negócios hoje? Tem 8 CNPJs. Nossa. E tudo isso junto compõe uma mesma ideia, uma mesma vibe. Então, as pessoas se encontram e conversam, a gente faz grupos comuns. As equipes de as todo mundo equipes se de todas as conhecem. áreas se conhecem. Então, Legal. virou um propósito comum. A gestão é você quem faz, você Eu e o o Thomas, né? É. Eu, Thomas e a Fê. A gente tem uma diretora financeira muito legal, a Lucimara, ela tá comigo desde antes de abrir o bar, de outros negócios. E hoje ela ajuda bastante a gente. Então, a gente faz uma gestão ali, eu, o Thomas, a Fernanda e a Lucimara como direção em geral do negócio, mas tem uma equipe grande, hoje tem mais de 140 pessoas junto, onde a gente fica fazendo esses eventos todos. E acho que a parte mais legal, nós começamos com a agência também a fazer a parte de uma produção de algumas peças de teatro que entraram. Então a ideia nossa é tentar, com esse grupo, atingir a música, as artes plásticas, a filosofia, o teatro, o sarau, a poesia. Porque no final das contas, a estrutura acaba sendo muito próxima e aí a adaptação é mais simples para cada assunto. Tem a peculiaridade, mas às vezes a estrutura é muito similar, tem muita sinergia. E também nós acreditamos que essa é a melhor forma que a humanidade encontrou de crescer, de evoluir como pessoa. Se você pensar, desde as civilizações que a gente teve mais evoluídas até hoje, lá no Egito, Mesopotâmia, então, eles usavam as mesmas colunas para se desenvolver, que é a arte, a música, a filosofia, a poesia, o teatro. Não tem outra forma. Se a gente for aqui pensar em evoluir, nós três aqui, a gente pode começar a ter ideias mirabolantes e ter conversas extremamente profundas, mas a gente não aguenta fazer isso todo dia, o dia inteiro. É verdade. É muito complexo, é muito difícil. Agora, você usa a música, igual você falou que você estava lá deitado, você põe uma música, você é levado para um outro lugar de uma maneira extremamente leve e agradável. É assim, falar para você é muito interessante porque, especificamente da música, né? Eu dormi 2 horas essa noite. Só que umas 3 eu fiquei ouvindo música. Cara, eu tô energizado. Que louco, né? É isso. Quer dizer, eu não estou sentindo. Por quê? Porque eu pus aquela... Cara, eu viajei. Foi uma delícia. Sim. Eu faço isso diariamente, Edu. Sim, faço que legal. diariamente. Que isso. legal. Assim, claro que a gente fala as artes em geral são isso. A evolução do ser humano passa pelas artes. Passa pelas artes. Pelas artes. Exatamente. Em tudo que você faz hoje, pode ser alta tecnologia, pode ser trabalho braçal, pode ser o pedreiro na obra, como pode ser a fibra ótica lunar. Tudo tem arte. Tudo tem arte. Tudo. Sem arte fica vazio. Sem arte fica vazio, fica sem sentido. Sem sentido. Fica sem vida. Sim, eu diria que a arte, ela traz a vida para aquilo que é técnico. Sim, exato. É a beleza, né? É a poesia da vida. Então nós focamos nessas colunas porque eu acredito que isso seja um caminho mais fácil de as pessoas conseguirem absorver, de tocarem e de evoluírem. É a forma que nós conseguimos de uma maneira mais fácil conseguir dar um passo para frente. Né? E a nossa missão no Alma de novo, não é fazer um grupo grande, nem ficar rico, nem nada disso. A nossa ideia é dar uma pequena contribuição para quem está ao nosso lado, por meio das artes, da música, da filosofia, do teatro, se possível, voltar 1 milímetro em direção à luz. Que é o que todo mundo está indo. Então, é o nosso papel social, a nossa missão social aqui é nós todos darmos a mão e subirmos um pouquinho, assim, no sentido de evolução. Sensacional isso, né? Conseguir aliar, né? Sim. Essas duas coisas. Negócio, né? Com essa missão que é tão bonita. Essa é a nossa ideia. E eu acredito que a gente tem um grupo aí, sei lá, enorme de pessoas indo para essa mesma direção, né? A gente está caminhando para ir para enquanto tem outras pessoas indo para outra direção. Tem gente que está indo para, sei lá, para onde a gente está tentando crescer e ser pessoas melhores. Então a nossa ideia é oferecer isso para que quem tiver o mesmo objetivo, a mesma meta de vida, vamos juntos crescer junto com a gente. Então a gente tem esse princípio de que o Alma não é nosso. A gente fala isso muito, né? Você fala, não é nosso, isso aqui é da cidade.
Isso é de todo mundo que vem e frequenta. E as pessoas sentem isso, né? Sim, sim. E o que eu adoro disso é que tá no nome, né, gente? Imagina um projeto que chama Alma. Não tem nem o que falar, verdade, né? é verdade. O nome foi escolhido, não precisa explicar muito, né? Ele é autoexplicativo. E veio exatamente disso o nome, né? Nós temos as atividades que nós fazemos e os lugares onde nós vamos para cuidar do nosso corpo. E nós também temos as nossas buscas espirituais, seja como for, se você vai em algum lugar ou faz na tua casa e tal. Mas tem que ter algum lugar que você vai para cuidar da alma. E é exatamente aí que entram as artes. E elas vêm como uma ferramenta de crescimento. Então hoje nós somos, na verdade, essa casinha para o cuidado da alma. Essa casona, né? Então a gente vai colocar aqui nos caracteres todos os seus endereços, porque acima de tudo é muito bom que as pessoas tenham acesso a isso tudo que a gente conversou. Sim. Existe algum local específico onde as pessoas possam ver essas programações? Sim. Desses... como que você chama? É um sarau? Não é um sarau? Não, é da programação mesmo. Mas a gente tem hoje o Instagram como a ferramenta principal. Instagram principal. Então cada casa tem um Instagram. E aí nessa área das palestras nós criamos um programa chamado Alma Talks. Essas palestras acabaram virando esse programa, com uma espécie de uma analogia a um TED Talks, algum talk por aí. Aí a nossa ideia nesse Alma Talks é colocar as palestras que a gente faz e alguns encontros que nós fazemos. A gente fez um encontro em dezembro de filosofia, muito bonito, encontro de cultura. E aí teve música, sarau, teatro e filosofia. Nós trouxemos várias palestrantes, colocamos só mulheres no palco, porque às vezes a gente tenta fazer algumas ações assim, eu chamo de micro-reparação, né? Legal. Então nós homens fizemos muita coisa errada no passado, então agora acho legal a gente dar pode falar muita merda. Um pouco de ênfase para as mulheres, porque acho que para equilibrar um pouco e tem que equilibrar. E aí nós fizemos só mulheres no palco esse dia, então foram mulheres cantando. A Beth interpretou uma peça da Helena Blavatsky, a Ana Beatriz, a Lucilena falaram. Então foi um dia muito bonito de mulheres no palco trazendo música, filosofia e arte, assim, muito bonito. Bacana. Então isso tudo é nessa área do Alma Talks. Então a gente tem o Instagram do Alma Talks, tem o Alma Campinas, tem o Alma Grey Bull, tem o Alma São Paulo, tem o Praia Norte Sul, que é um boteco que a gente tem. Bacana, eu passo todo dia botecão. em frente. E aí tem a EFA, que é a nossa agência aí de publicidade e eventos. Então estamos com um grupinho aí. Legal, Edu, um prazer recebê-lo. Poxa, prazer é meu. Eu espero que a gente repita. E quem sabe a gente pode levar o Ping para outros locais, de repente, para a gente fazer um podcast sobre isso um dia, explicar mais. E a casa fica aqui à disposição quando você quiser trazer as pessoas aqui para conversar. Estou aqui fazendo uma palestra na cidade, poxa, vamos passar lá, vamos gravar um Ping com o Paulo, com a Renata, que vai ser sensacional. Ótimo, né? Pode deixar. Eu trago sim, quando tiver algum artista, alguém de fora. Poxa, a casa é sua. Ótimo, vamos fazer sim. E também gostaria de deixar os almas à disposição de vocês. É um prazer. Quando quiserem, além de visitarem como clientes e amigos, se vocês quiserem também usar, às vezes, o cenário lá para gravação, fazer algum podcast, alguma coisa. Você sabe que a Renata já fez ensaio? Ela já tirou fotos aqui no Alma, né, Renata? Olha que legal. Aqui nesse aqui? Nesse aqui, E o Paulo Fleury, que é um amigo nosso, fotógrafo muito bom. Sim, você conhece ele é o Paulo? muito bom, conheço. Muito bom, amigo da gente. Inclusive, poxa, eu vou trazê-lo aqui para conversar. Vou trazer o Paulo. Um abração, Paulo. Aqui, ficaram fotos lindas. Que legal. Então, pode usar, fiquem sempre à vontade. O Cambuí lá, a gente fez uma época um podcast lá. A gente gravou para um cliente nosso, amigo que queria, o João Vivas. E aí ele estava com esse podcast querendo fazer, queria algum lugar, eu falei, pode fazer. Ele ficou lá uns 4 meses fazendo. Assim. Uau! E a gente faz no palco, formatinho assim, né? Poltrona, o ambiente conte conosco. Pô, um dia qualquer ideia que tem aí, um projeto de podcast, de conteúdo, lives realmente, como a gente faz com o pessoal, com o Rony Viana, é muito bacana. A live dele está hoje alcançando, a tribuna que fala mais de temas jurídicos, alcança hoje 250 mil, quer dizer, é uma live que já está nacional, né? Que legal. Então, pra gente está sendo muito legal. E aqui é mais cultural, atinge em torno de 100 mil, mas também é sensacional, porque fala muito de cultura, né? Que legal. Então, uma live hoje,
atingindo 100 mil, mais 100 mil espectadores se falando de cultura é sensacional. É muito legal. Parabéns. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Para e nós. obrigado novamente pelo convite. Foi um prazer estar com vocês Imagina, o aqui. prazer foi nosso. Prazer imenso recebê-lo Os e melhores conhecer vizinhos. sua história, hein? Então, Sensacional. muita história, né? Mas obrigado, viu? Parabéns. Renata, então agora é com você, como ele fez essa homenagem aí, essa reparação com as mulheres do seu evento, eu vou ficar quietinho, ó, quem vai terminar hoje o Ping Podcast é a Renata. Aliás, é bem melhor terminar com ela. É isso aí, gente. Vamos encerrando então mais um Ping Podcast. Aproveita e dá aquele like nesse vídeo, compartilha aí com seus amigos para conhecer aqui a história do Edu, do Alma. E já ativa o sininho para que você receba sempre as nossas notificações. E é isso aí. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo Ping Podcast. Minha garganta estranha quando não te vejo, me dá um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha o piso e os azulejos do teu quarto na cozinha da sala de estar. Minha garganta arranha tinta os azulejos do teu quarto na cozinha na sala de estar. Venho madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso travesseiro, me reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso travesseiro, me reviro pelo avesso, enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias. Sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar.